Olá pessoal, boa noite a todo mundo. Meu nome é Gabriel, sou o terceiro elo da comunidade católica em Missa Maria de Nazaré e hoje estou aqui para conversar, para contar para vocês a história de uma santa. Uma santa que particularmente eu não conhecia e para poder falar aqui com vocês eu comecei a estudar, ler a história dela, ver várias coisas dela para poder passar aqui para vocês e particularmente como eu sempre falo, eu virei fã dela. Já me considero como um grande devoto dela pela história, pela história dela e tudo mais. Então, sem mais delongas, a santa de hoje que eu irei conversar com vocês é a Santa Josefina Bacta e provavelmente muitos de vocês não conhecem, nunca nem ouviram falar dessa santa. E o que acontece? Ela realmente não é uma santa muito famosa, não é uma santa muito conhecida, justamente porque nós não temos muito contato com ela, né? Então hoje aqui eu vou poder contar um pouquinho da história da Santa Josefina Baquita. Então, para poder começar do início, vamos aqui então, sem mais delongas, começar pela origem dela. Santa Baquita nasceu do ano de 1869, já indo mais para o final do século XIX, né? Onde é o país Sudão, onde nós conhecemos hoje no Sudão, que é na África. E o que acontece? É importante a gente explicar isso. Ela foi escravizada no final, indo para o final do século XIX, que foi quando ela nasceu, ainda existia muito a escravidão, e principalmente na África. E só para fazer um breve resumo rapidinho, o que acontece? Como que as pessoas eram escravizadas? Um povo entrava em guerra com o outro, essas tribos e tal entravam, uma aldeia entrava em guerra com a outra, e a aldeia que perdia era escravizada pela aldeia que ganhava. Isso provavelmente vocês já sabem, né? Aprenderam isso na escola. Então, provavelmente foi o caso dela. O povo dela foi escravizado e ela também. Por que provavelmente? Porque ela foi escravizada quando ela era muito criança, muito pequena. Então ela não lembra. E ela não lembra nem mesmo o nome dela. Esse nome, Josefina Baquita, não é o nome de nascença dela. Baquita é um nome que depois ela tem posteriormente, depois que é escravizada, e Josefina é o nome que ela tem depois de ter sido batizada. Mais para frente nós vamos conversar sobre isso. Então, voltando, ela foi escravizada logo quando era pequena e ela mesma não se lembrava de nada. Não se lembrava de nada específico. Mas o que acontece? Ela se lembra que ela foi escravizada e durante mais ou menos um mês ela foi levada para outro povoado e tal. E ela foi aprisionada durante um mês em uma cabana, num quarto escuro, só. Isso ela relata para todos nós, para a gente saber. Ela fica um mês presa nesse quarto e ela só sai desse quarto, dessa cabana, um mês depois, quando ela vai ser vendida para um mercador de escravos. E o que acontece? E até então é uma história muito triste, já principalmente já começando com algo que é uma mácula da humanidade, que é a escravidão, que infelizmente hoje ainda existe muito isso, principalmente lá na região do Sudão, Sudão do Sul, nessa parte meio que nordeste da África. Infelizmente ainda existe muito essa situação que muitas pessoas se encontram lá. Não é nem só trabalhos análogos à escravidão, são trabalhos realmente escravos lá. Ainda existe trabalho escravo lá e é uma mácula da humanidade que não tem como ser limpada, mas que essa santa aqui é um exemplo que nós possamos ver que o que um escravo, mesmo sendo tirado tudo dele, a sua liberdade, todos os seus direitos, ele ainda pode ser a mais. O que é esse a mais? Nós vamos conversar sobre isso. Então o que acontece? Ela, logo depois, quando está falando, ela foi tirada da casa dela, da família dela, ela foi levada para um povoado perto lá da região dela, ficou um mês nesse povoado, e depois desse mês, ela só saiu para ser vendida para um mercador de escravos. E eu tenho a colinha aqui, e o que acontece?
E depois dela ser vendida para esse mercador de escravos, ela foi vendida mais 5 vezes durante o restante da sua vida. E foi mais ou menos assim, da infância até os 20 anos mais ou menos, ela foi vendida 5 vezes. E essas 5 vezes foram sempre donos, sempre patrões, que realmente é o que a gente vê no filme, da forma que desprezava ela, por ela ser uma escrava. E o que acontece? Um dos relatos que nós temos dela aqui, que Santa Josefina, a gente pega para estudar a história dela, existem vários relatos escritos ou falados por ela, e um dos relatos que ela dá é uma certa vez que ela foi vendida para um general, não se sabe ao certo quem que era assim, mas esse general era muito cruel, e ela ia ficar como a escrava da esposa desse general. Esse general era muito perverso, batia, chicoteava ela, batia chicote, né? E também ele tinha uma maldade dela, ele pegava a navalha e marcava Santa Josefina Paquita, como se fosse uma espécie de tatuagem, sendo que no final ela já havia tido 144 cortes de navalha, que essas marcas ficaram no corpo dela até a sua morte. E apesar disso tudo, ela não se desesperava e sentia dentro de si uma força misteriosa que lhe sustentava. Então, às vezes a gente pode fazer uma equiparação com o Jó, que tudo que o Jó sofreu, ele sempre sentiu uma força vindo de Deus. No caso de Santa Josefina, ela sentiu uma força, só que ela não sabia o que era. Porque ela não era cristã, ela não era religiosa, mas ela sentia uma força dentro dela, no qual mantinha ela firme, fazia ela sustentar tudo aquilo que ela passava, todas as dificuldades, todos os abusos perversos desse general, por exemplo, que eu falei, que chicoteava ela e cortava ela com navalhas. E de acordo com o relato dela mesma, no qual ela diz o seguinte, abre aspas, posso dizer realmente que eu não morri por um milagre do Senhor, que me destinava às coisas melhores. Eu estive sempre no meio da lama, mas não me sujei. Nossa Senhora me protegeu, ainda que eu não a conhecesse. Em várias ocasiões me senti protegida por um ser superior. Ela mesma fala isso, fecha aspas, né? Ela mesma fala isso, que ela se sentia protegida por todas aquelas coisas ruins que ela estava passando, ela se sentia protegida, mas por um ser superior, porque ela não tinha conhecimento de quem que é esse ser. E aqui ela até fala, Nossa Senhora me protegia, ainda que eu não a conhecesse. Porque depois ela se converte, conhece Nossa Senhora, e aí associa que ela sente que aquela vez que quando ela mais necessitou, Nossa Senhora a protegia. E depois de um certo tempo vivendo lá na capital do Sudão, país onde ela nasceu, Baquita, ela ainda quando é menina, ela é vendida por um cônsul italiano. E esse cônsul, lá, na, lá, em, lá no Sudão, que ele estava lá, que ele comprou Baquita, o que acontece? Ele vai para a Itália, a cidade de onde ele é. E nessa viagem, indo para a Itália, o que acontece? Ele estava viajando junto com um casal que conhecia esse cônsul italiano. E no meio da viagem e tal, a Santa Josefina, ela começou a interagir com esse casal amigo desse cônsul italiano, que até então era o dono de Santa Josefina Baquita. E o que acontece? O dono dela, o cônsul italiano, ele percebeu que se deram bem a esposa do amigo, desses casais amigos, desse casal amigo do cônsul italiano. E o que aconteceu? Ele permitiu que Santa Josefina Baquita pudesse ficar com esse casal amigo. Ele era de Veneza, eles já estavam indo rumo à Itália, então eles foram para a Itália e logo depois esse casal eles tiveram uma filha e Santa Baquita ela ficou como sendo babá dessa criança. E em determinado momento, o que aconteceu? Esse casal, eles eram muito bons para Santa Josefina, mesmo sendo donos dela, por ela ser uma escrava, eles eram bons donos. Portanto, que existem vários relatos que a gente vê sempre fazendo uma associação
de sendo pais de Santa Josefina e ela sendo como filha deles. Então, tem essa relação, mesmo sendo uma relação de senhor e escrava, existe essa relação um pouco mais íntima, ao contrário de tudo aquilo que ela já havia ocorrido no passado dela, de que ela havia sofrido muito, inclusive fisicamente, e o corpo dela trazia essas marcas. Então, o que aconteceu? Uma certa vez, esse casal, que era dono da Santa Josefina, eles foram voltar lá para a África, e eles tinham negócios para fazer lá na África. E o que acontece? Eles deixaram Santa Baquita e a filha deles em um convento. Na verdade, é uma congregação de irmãs. A congregação Santa Madalena de Canossa, em Veneza, que era na cidade no qual eles moravam. E aí, Santa Baquita ficou nesse convento. O casal foi fazer os negócios lá na África e Santa Baquita, junto com a criança, que Santa Baquita era babá dessa criança, ficaram nesse convento. E nesse convento, olha como foi providente, e nesse convento, finalmente, Baquita, que até então era conhecido só como Baquita, conheceu o Evangelho. Ela finalmente conheceu Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela conheceu e ficou admirada, ficou encantada. Tão encantada que ela pediu para ser batizada. Ela foi batizada aos 21 anos de idade, em 1890. Ela finalmente foi batizada porque ela foi convertida nessa congregação de irmãs. E a conversão foi tão profunda que ao esse casal, os donos dela, ao voltarem da África, ela decidiu permanecer nessa congregação. E fazendo só uma observação, quando ela foi batizada, ela recebeu o nome de Josefina, em homenagem a São José, justamente por isso. Então ficou conhecido como Josefina Baquita, que ela já havia recebido esse nome quando ela foi capturada. Então, Josefina Baquita, ela se converteu e logo após, quando os donos dela voltaram para a Veneza, e ela quis permanecer na congregação, porque ela sentiu um chamado. Então, com a permissão deles, afinal eles eram donos, infelizmente existia esse tipo de socialização, esse tipo de convívio, existia escravidão naquela época. Então, com a permissão deles, ela ficou no convento, se tornou religiosa e tal, e só que não foi logo em seguida, porque ela teve que passar por todo um processo vocacional e tal. E então, quando ela teve certeza do chamado, assumiu a vida religiosa. Em 1896, ela fez seus votos, consagrando para sempre ao Senhor, a quem ela chamava carinhosamente de meu patrão. Ela chamava, assim como nós chamamos Deus de nosso Senhor, ela chamava Deus de meu patrão, só que isso de uma forma muito próxima. Não o patrão como algo negativo, os patrões antigos que ela havia tido, mas da mesma forma que nós chamamos de Deus de nosso Senhor, ela chamava de meu patrão, porque era essa a proximidade que ela tinha. Ela ficava admirada por existir um patrão que amava ela, que cuidava ela, que zelava por ela, que era Deus. E Santa Josefina Baquita, ela permaneceu na vida religiosa por mais de meio século, mais de 50 anos, foi até sua morte. E de uma forma carinhosa, uma curiosidade, as irmãs chamavam ela de Irmã Morena, porque ela era do Sudão e estava vivendo em uma congregação religiosa lá na Itália. E algo importante ressaltar que apesar de tudo que essa santa viveu, tudo que ela sofreu, ela nunca deixou de ser uma pessoa triste. Como está aqui, as irmãs a admiravam bastante pela bondade, generosidade e pelo seu grande desejo de fazer com que Jesus fosse cada vez mais conhecido. Santa Josefina sempre dizia, abre aspas, sede boas, amem a Deus, rezai por aqueles que não o conhecem. Se soubesseis que grande graça é conhecer a Deus, fecha aspas. Então ela sempre teve essa essência de, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo sido escrava, ela sempre teve essa essência de se alegre por conhecer a Deus. E ela sempre foi muito humilde, ela sempre foi muito simples
e sempre teve um sorriso muito constante e contagiante. Mesmo após ela ter ficado muito doente, teve uma época que ela ficou muito doente, e mesmo assim ela se permaneceu firme na fé. Das provações que ela tinha, eram provações que não eram mais fortes que a fé dela. E só para já finalizar aqui, tá dando a nossa hora. Santa Josefina, mesmo após tudo isso, ela ainda tinha uma mácula dentro do coração dela. Isso mais pro final da vida dela, ela ainda tinha uma mácula dos sofrimentos que ela tinha sofrido no passado, por ela ter sofrido essa escravidão. Então, em determinado momento, Nossa Senhora curou as feridas dela. Nós temos relatos de Santa Josefina dizendo isso, que ela foi curada por Nossa Senhora. Nossa Senhora a libertou desses sofrimentos e livrou essa lembrança da escravidão. A prova disso e confirmação disso e o amor que Santa Josefina tinha para Nossa Senhora é que há as últimas palavras de morte dela, que foi no dia 8 de fevereiro de 1947, que hoje é considerado como o dia dela, já que ela posteriormente foi canonizada. As últimas palavras no leito de morte que Santa Josefina disse foi Nossa Senhora, como prova de amor no qual ela tinha por Nossa Senhora. Nossa Senhora que sempre a protegeu, mesmo quando ela sofria, mesmo quando ela apanhava. E alguns dados aqui interessantes para poder falar. A partir de então, muitos milagres e graças aconteceram pela intercessão de Santa Josefina Baquita. Inclusive aqui no Brasil, que no ano de 1992, uma moça chamada Eva da Costa, lá na cidade de Santos, de São Paulo, teve um milagre pela intercessão de Santa Josefina. E parece algo meio... Quando a gente vai lendo, escutando sobre Santa Josefina Baquita, a gente vai pensando que é uma santa tão longe, mas foi uma santa que, pela intercessão dela, ela curou uma brasileira, no ano de 1992. Vários outros milagres, mas aqui no Brasil nós tivemos o milagre pela intercessão de Santa Baquita. Aconteceu, Eva da Costa, essa brasileira de Santos, ela tinha diabetes, então ela tinha várias cicatrizes na perna. Quem tem diabetes, conhece alguém que tem diabetes, sabe como que é. E essas feridas não curam, porque a diabetes dificulta a cicatrização. Então, em determinado momento, essa Eva Costa, ela pegou uma imagenzinha que ela tinha de Santa Baquita e passou nas feridas, e 24 horas depois essas feridas já haviam sido curadas. Feridas que nunca haviam sido curadas. Após passar o santinho, a imagenzinha de Santa Baquita, as feridas em menos de 24 horas foram curadas e, além disso, a marca das feridas permaneceram como prova de que ali houve um milagre. E, deixa eu ver aqui, no ano de 1992, ela foi beatificada por então Papa João Paulo II, e no ano de 2000 ela foi canonizada por João Paulo II, e ficou assim instituído o dia para a celebração de, como ela foi conhecida, como Santa Irmã Morena, justamente pelas irmãs lá da congregação em Viena, chamava ela de Irmã Morena, e ficou considerado 8 de fevereiro como o dia da Santa Irmã Morena, que é o dia da morte dela. Para finalizar aqui, eu peguei um relato dela aqui, algo que eu achei impressionante. Como que uma pessoa, após tanto sofrimento que ela teve na vida dela, ela ainda continuou amando Jesus. Que, Santa Baquita foi um exemplo que Jesus transforma as pessoas que perderam o sentido da própria vida em pessoas capazes de uma força inesperada. O que eu quero dizer com isso? Mesmo ela tendo sido pobre, escrava e tal, ela teve forças para poder um dia virar santa. Ela não teve isso de, por exemplo, vitimismo, porque ela era uma escrava. Não, ela pegou justamente toda essa força que ela tinha, deixou o resto de lado e seguia a Deus. Assim que conheceu a palavra de Deus, ela quis se entregar totalmente a Deus e seguiu a vida religiosa. E a prova disso é um próprio relato no qual ela diz. Ela diz o seguinte, abre aspas:
Se tivesse hoje a oportunidade de encontrar os mercadores de escravos que me capturaram, até mesmo aqueles que me torturaram, eu ajoelharia e beijaria suas mãos, pois se assim não tivesse acontecido, eu hoje não seria cristã. Gostaria de finalizar com essa frase que a própria Santa Josefina Bakhita disse, no qual, mesmo apesar de tudo que ela passou, apesar de ter apanhado, apesar de ter sido escravizada, torturada, sofrido, ela deixou tudo isso de canto e agradece por tudo isso que ela passou, simplesmente pelo fato que tudo isso que ela passou se viu para depois, lá no final, ela ter conhecido a Jesus Cristo. Então ela louva por isso. Logicamente, ninguém gostaria de ter passado o que ela passou, mas ela, em vez dela ficar murmurando todo o sofrimento que ela passou, ela agradece a Deus por finalmente, pelo menos algum dia, ela ter se convertido e ter conhecido nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, muito obrigado por ter acompanhado aqui e que Santa Josefina possa sempre interceder por nós, possa sempre escutar as nossas preces e possa nos dar forças, que todas as dificuldades que nós passamos no passado, possamos juntamente com Santa Josefina Bakhita dizer: agradeço a Deus por tudo isso que me passou, porque hoje eu estou aqui, seguindo o caminho de Jesus. Amém. Santa Bakhita, rogai por nós.